Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele, estamos prontos para mais um dia, glória a Deus, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos lá, vamos começar? Hoje é dia de Gálatas, capítulo 4. Gálatas 4, os filhos de Deus. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo forem batizados, de Cristo se revestirão. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E vocês são de Cristo. São descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Digo, porém, que quando o herdeiro é menor de idade, em nada diferente de um escravo, porém, seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito aos guardiões e aos administradores e até o tempo determinado do seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados a princípio, elementares do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele chama Abba, Pai. Assim vocês já não são mais escravos, mas filhos, e por ser filhos de Deus também se tornou herdeiro. Preocupação de Paulo com os Gálatas. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que por natureza não são deuses, mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Que querem ser escravizados por ele outra vez? Vocês estão observando dias especiais e meses e ocasiões especiais e anos. Temos que os seus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, por causa de uma doença que lhes preguei, o evangelho pela primeira vez. Embora a minha doença lhe tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo e desdém. Ao contrário, receberam-me como se fosse um anjo de Deus e como o próprio Cristo. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês também teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhe dizer a verdade. Os que fazem tanto esforço para agradar-los não agem mais, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto. Novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar meu tom de voz, pois estou tão perplexo quanto vocês. Sara e Agar. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante da promessa. Isto é, usado como ilustração. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai e na Arábia corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizando seus filhos. Mas Jerusalém do alto é livre, é a nossa mãe, pois isso é escrito. Regozije-se, ó estéril, você nunca teve um filho, grite de alegria, você nunca esteve em trabalho de parto. Porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido.
Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido de modo do Espírito. Mesmo acontece agora. Mas quer dizer, o que quer dizer as escrituras? Mande embora a escrava ao seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas filhos da livre. Uau! Ontem a gente conversou um pouco, fiz uma conversa de comadre com uma amiga minha, depois vocês olham. Nós falamos um pouco sobre Sara e Agar e a gente contou todo esse conflito de Israel e Palestina. E é muito interessante, porque quem ama a Bíblia, quem gosta da palavra, quem quer mergulhar as escrituras, quem quer aprender mais sobre o que é Deus, quem é Deus, de que forma que o mundo foi feito, por que Deus pensa como pensa, por que Deus age como age, precisa saber essa história. E aqui nesse texto, né, é interessante que ele fala um pouco sobre isso também. Ele fala quem são os filhos da livre e os filhos da escrava. Os filhos da livre, que são os filhos da princesa, que são os filhos de Sara. E aqui ele já começa falando que os filhos da escrava são maiores do que os filhos da livre. E a gente vê que isso se repete até hoje. Uma pessoa que não estuda a Bíblia, que não vê a palavra, que não mergulha nas escrituras, ela não tem como entender o que está acontecendo com o mundo. É simples, é muito simples, porque quando a gente vai entender o porquê que as coisas funcionam, tudo recai na palavra. Tudo recai no que está escrito. Gente, tudo já foi feito. Não existe nada novo no mundo. Nada. Nossa, eu criei alguma coisa. Não, você já não criou nada. Não existe esse negócio de eu criei. Foi-lhe permitido que você entendesse aquilo ali e trouxesse ao mundo. Porque tudo que tinha que ser criado foi criado nos dias da criação do mundo e fim. Qualquer coisa que foi criada, que foi batizado com o nome de alguém, não é nada criado, é algo permitido. Entendem sobre isso? Olha só, a gente precisa saber de onde a gente vem. A palavra que ele fala, quais são as diferenças? Isso mesmo, somos filhos da livre. Olha a diferença entre quem é os filhos da escrava e os filhos da livre. Por que a gente é o filho da princesa? Por que a história para na história de Agar? Porque às vezes vocês pensam assim, poxa, Deus podia ter contado mais a história do povo da escrava, podia ter falado, cadê a história de Ló? Cadê? Teve até uma pergunta assim, cadê a história de Ló? Cadê a história que deu continuidade ao povo de Agar? Não precisa. A gente precisa saber a história de onde a gente veio. A gente precisa saber qual é a nossa trajetória. Ontem, até no início da live, eu falei assim, qual que é meu nome? Qual que é meu nome? Poliana Graziele Abreu Damascena. E ali a gente leu ontem que o servo de Abraão, chamado Damasceno Eliezer, ele ia herdar toda a riqueza de Abraão se Abraão não tivesse um filho. Aí eu falava até assim, quase que eu fui herdeira, quase que eu fui da família real, né? Olha de onde vem o meu nome. E aí as pessoas acham que a palavra não faz sentido. As pessoas acham que a Bíblia não tem como entender, sabe? Se você parar um pouco, se você dedicar a sua vida para entender o que é as escrituras e o porquê que as escrituras existem, você vai ver que muito do que você está aqui. Principalmente a nossa formação, sabe? E esse texto ele vai explicando como é a alegria de uma mulher do que era estéril, como é a felicidade do que era estéril. O marido ama estéril, né? Mas ela não tinha filhos. O marido amava Sara, mas Sara não tinha filhos. E aí Deus entrega a Sara uma promessa. Olha, os filhos naturais, os filhos da escrava, os filhos de Agar, né? Eles são filhos em um grande volume, mas existe uma diferença entre você ser um filho natural e um filho da promessa. E é isso que eu quero falar sobre hoje. Hoje eu quero falar disso. Nós somos co-herdeiros do reino de Deus por conta do filho da promessa. Sabe?
Quando Sara teve uma promessa de que ela teria um filho, ela teve que ficar mais. Nossa, foi tempo demais esperando. Ela ficou 10 anos esperando. 10 anos esperando. Aí ela decidiu entregar Agar para Abraão. E ali começou a confusão. Recentemente, semana passada, na verdade, semana retrasada, né? Começou uns bombardeios entre Israel e Palestina. Eu não vou contar o motivo, porque o motivo não tem. Se você falar assim, foi uma briguinha, foi. Gente, não tem, não faz sentido. Sabe, um negócio que não faz sentido. Eu nem me atentei a isso quando eu falei, porque não faz sentido. É algo que é uma briga geracional. É o filho da escrava querendo tomar o lugar do filho da livre. Só que eu vou contar uma coisa para vocês. O filho da escrava, ele tem um lugar sim dentro do coração de Deus, mas jamais vai ser comparado ao filho da livre. E eu preciso que eu e você entendamos que eu e você somos co-herdeiros do trono da graça por conta do filho da livre. E por que que você se comporta como se você fosse o filho da escrava? O que acontece na sua vida hoje, o que acontece na minha vida hoje, é uma promessa que foi feita a Sara. O resultado da promessa de Abraão, o resultado da promessa de Sara é você e sou eu. A questão é que se vocês precisam de entender uma coisa, ó. Sara esperou 10 anos. 10 anos não são 10 dias. Ela cansou e ela entregou Agar para Abraão. Depois dessa bagunça, ela se arrependeu profundamente, porque só deu confusão. Agar, que era uma serva, Agar, que tinha que ser submissa, começou a rejeitá-la, como se ela se achasse. Você sabe o que aconteceu? Sara teve que esperar mais 14 anos para ter o filho dela. Foram 24 anos para ter a promessa realizada. Do dia que Abraão teve a promessa para o dia que Sara teve um filho, foram 24 anos. Quantos anos você tem esperado tua promessa? O problema é que a gente é uma geração fast food, né? A gente liga aqui, um clique, outro clique, live, desliga, um clique. Daqui a pouquinho eu vou sair, mais um clique. Eu quero escutar uma música, um clique. Estamos com o mundo a um clique de distância. O maior desafio dessa geração é entender que Deus não trabalha a um clique de distância. Quando Deus faz uma promessa, quando Deus nos entrega uma promessa, Ele quer restituir, quer restaurar a nossa geração. E Ele não vai entregar a nossa promessa a um clique de distância. Sabe por quê? Porque a probabilidade da gente não aproveitar aquilo que Deus dá pra gente é enorme. O Senhor não vai perder tempo tirando da gente o que é melhor, que é a espera. Sabe, eu falo muito sobre a sala de espera de Deus. A gente precisa entender que as coisas deste mundo, mas as coisas deste mundo, elas servem para ser imediatistas, elas servem para ser agora, ou é agora ou não funciona. Nós somos como uma criança. Pega uma criança de 1 ano, sedenta por peito, e coloca o peito assim na frente dela, o que ela vai fazer? Ele fica assim, sem fôlego, ele anseia o peito da mãe, ele fica ali, ó, vidrado, o olho abre, a pupila dilata, ele fica a boca aberta, ele não pensa em nada até que o peito seja colocado na boca da criança. E parece que a gente está parecendo aquela criança, só que nós somos adultos. O Senhor, Ele faz as coisas da noite para o dia e de uma hora para outra. Em um passo, as coisas mudam. Em um estalar de dedos, a sua vida pode ser transformada. Mas que para isso aconteça, você e eu precisamos de estar prontos. Aí eu te pergunto, você está pronto? Será que se Deus entrega a tua promessa para você hoje,
Você está pronto? Você sabia que não usufruir daquilo que Deus te deu é maldição? Quando você tem um filho e você não usufrui dos teus filhos, é maldição. Quando você prioriza outras coisas em detrimento dos seus filhos, quando você prioriza outras coisas em detrimento do seu casamento, quando você prioriza, da porta para fora, isso é maldição. Quantas mulheres têm amaldiçoado sua própria casa? Quantos homens têm amaldiçoado sua própria casa? Sabe por quê? Porque não usufrui daquilo que Deus lhes deu. Sabe, às vezes a pessoa tem uma casa e não usufrui da casa. Acha que tem que ficar na rua. Mas foi Deus que te deu essa casa. E se você não usufruir dessa casa, é maldição. É maldito aquele que não usufrui daquilo que Deus entregou. Se Deus te deu algo, se Deus entregou na sua mão algo, e você não usufrui aquilo que Deus te deu, maldito é aquela pessoa. E não sou eu que diz, é a palavra. Se Deus te dá uma coisa, é para você tomar posse. Quando Deus fez a terra, Ele disse, toma posse, usufrua. Sabe, tem gente aqui que tem uma casa só para reclamar. Não reclama de tudo, reclama de limpar, reclama de lavar louça, reclama de cozinhar, reclama de lavar um banheirinho, reclama de arrumar uma cama, reclama de guardar roupa, reclama de lavar roupa, reclama de se alguém pisa, reclama se alguém coloca alguma coisa fora do lugar, reclama do sapato no chão, reclama do copo fora do lugar, só reclama ao invés de zelar, ao invés de zelar pelo que é nosso, isso é bênção do Senhor. Reclama porque o cachorro fez xixi, reclama porque tem que tirar cocô de cachorro. Então, para que você tem cachorro? Até o cachorro que você tem é seu, usufrua dele. Se você acha que usufruir da vida é igual as pessoas dizem que é trabalhar, trabalhar, trabalhar e viajar, você está muito enganado. Usufruir uma viagem é uma bênção do Senhor. Outra coisa também, tá na viagem, usufrua da viagem. Você não pode simplesmente estar na viagem e esquecer que você está na viagem e não usufruir daquilo ali, sabe? Se eu e você aprendermos a usufruir de tudo que Deus nos deu, tudo, nossa vida vai ser outra. Porque existiam quase que, não, que ainda vai ser mais 100 mil, 400 e poucas mil vidas que queriam estar na Terra hoje, usufruindo da vida deles e não estão. Desde o início da nossa trajetória do coronavírus, nós já temos mais de 400, quase 450 mil mortos. Eu tenho certeza que qualquer um que está ali debaixo dessa terra, se você trocasse de lugar com eles, eles queriam. Pelo menos 99% deles. 90%. E você não está usufruindo do que Deus te deu. Não aproveitar a tua xícara de café é maldição. É atrair maldição para a tua vida. Você não é filho da escrava. O filho da escrava não aproveita porque é escravo. O filho da escrava, ele não pode aproveitar porque ele é preso. Vocês entendem onde eu tô querendo chegar? Quem é o filho da livre é você. Você vem de uma descendência redimida pelo sangue de Cristo, que é da raiz de Sara. Entenderam? Você ter um prato de comida e ficar no celular ao invés de olhar a tua comida e aproveitar do banquete que você tem na mesa. É você se comportar feito o filho da escrava. E o filho da escrava não é um filho que possui a promessa. É um filho que lida com as coisas naturais. Você se comporta como alguém que lida só com as coisas naturais, sendo que Deus te deu a promessa para você experimentar o que é sobrenatural,
O filho da escrava, ele aproveita o que é natural. O filho da livre aproveita o que é sobrenatural. E por que que eu e você não temos aproveitado o que é sobrenatural? Porque a gente não entende quem é Cristo? Porque a gente não entende qual é o sacrifício da cruz? Porque a gente acha que a gente entende e a gente não usufrui? Quando você não usufrui de tudo aquilo que é para você usufruir, de dentro para fora, sabe? É em você, é nas suas coisas, é a sua cama, é o seu quarto, é a sua sala. Quando você não se deleita nas suas coisas, você se comporta feito filho da escrava. O filho da escrava, ele se preocupa com as coisas deste mundo, ele se preocupa com os territórios, ele se preocupa que ele vai azucrinar. Ele é preso, ele não é livre. Mas eu e você fomos chamados a sermos livres. Primeiro, porque nascemos da liberdade. E segundo, porque Cristo nos libertou de todos os nossos pecados. Cristo, por meio do sangue dele, do sacrifício dele, através de 7 derramamentos de sangue, ele trouxe para mim e para você uma coisinha chamada não só vida eterna, mas as promessas. Ele fez com que a gente herdasse, ele fez com que a gente mergulhasse nas maravilhas do Evangelho, das Escrituras. Ele não nos trouxe só a salvação, ele nos trouxe o gozo pela vida, sabe? Nós que somos os filhos da livre, nós além da salvação, nós temos a salvação na terra para aproveitar dos milagres e maravilhas do Senhor. Sabe quem é que aproveita do sobrenatural? Sabe quem é que aproveita de tudo que Deus tem, de tudo que Deus faz, de tudo que Deus traz? É o filho da livre, não é o filho da escrava. A salvação, ela vem para te levar para o céu, mas ela vem para fazer você aproveitar os benefícios de ser livre ainda aqui na terra. Então, a partir de agora, tome uma postura, a postura de quem é livre, a postura de quem vai herdar a terra prometida e a postura de quem vai aproveitar ainda nessa terra tudo que o Senhor nos deu. Usufrua. Hoje a palavra é usufrua. Usufruir de tudo que o Senhor colocou para mim aqui. Eu vou aproveitar cada detalhe, cada centímetro, sabe? Eu vou ser muito mais feminina, eu vou cuidar de mim, eu vou usufruir do templo. Veja bem, vocês sabiam que não cuidar do corpo é a maldição? É maldição? Vocês sabiam que em Mateus 27, o véu que fazia a separação entre Deus e os homens foi rasgado de alto a baixo na hora que Jesus fala, está consumado. Na hora, deixa eu abrir aqui para a gente ler, está consumado. Na hora que Jesus consuma, Mateus 5, 27, cadê? 27. Eu vou ler para vocês. A morte de Jesus. Vamos lá, achei. 50. Mateus 27, 50. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o seu espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Gente, vocês têm noção do que é isso? O véu que fazia a separação entre Deus e os homens foi rasgado. E a partir dali, o santuário do Senhor é o teu corpo. Você sabia que se você não cuida do seu corpo, é como se você não estivesse cuidando do templo de Deus?
Esses dias uma seguidora me perguntou: o que você acha de fazer plástica? Eu quero tanto fazer uma plástica na minha barriga. Nossa, para poder usar uns vestidos e não ficar com aquela barriga dobrada. Sabe o que eu acho? Eu acho que ela está cuidando do templo do Senhor. Não é. Agora eu quero só saber uma coisa: ela fazer uma plástica para ficar andando de cropped e sainha, ou ela vai fazer uma plástica para deixar tudo no lugar e representar a glória de Deus? Para que você vai fazer uma plástica? Você vai fazer uma plástica para que o templo do Espírito Santo, que seja você, que é você, seja um templo aprazível. Por que uma mulher de Deus, por que um homem de Deus é bonito? Vocês sabem disso? Um homem e uma mulher de Deus é bonito, sabe? Por que eu tô bonita, né? Por que o cabelo aqui tá bonito? Por que eu arrumei meu cabelo? Arrumei ontem para fazer a live lá e aí deu certo. Pra ir pra igreja, fazer a live, deu certo. Por que eu tô de batom? Hoje eu passei um batom. Aqui, pronto, fiz minhas unhas. Por que eu fiz minhas unhas? Por que uma mulher de Deus faz as unhas? Tá aqui. Por que, gente? Por que as unhas estão feitas? Por que as unhas estão pintadas? Por que eu tô de batom? Por que o cabelo tá no lugar? Por que, vocês sabem? Porque eu represento a beleza da santidade de Deus. Uma mulher de Deus, ela jamais anda desalinhada, porque ela representa a beleza da santidade de Deus. Se você entender que você representa, além do que, né, para você ficar bem, você representa a beleza da santidade de Deus, você comeria o que você come? Se você realmente entendesse que você representa a beleza da santidade de Deus, você vestiria o que você veste? Se você entendesse que você representa a beleza da santidade de Deus, você colocaria para fora o que você coloca? Se você entendesse que você representa a beleza da santidade de Deus, como você se comportaria dentro de casa? Com qual roupa você vestiria? Eu não sei onde eu estava essa semana, uma pessoa falou assim pra mim: eu fui comprar umas roupinhas fitness. Essas roupinhas, quando eu venho assim, com fazer live assim, é porque eu vou daqui pra academia. Aí eu já visto o look fitness, já aproveito, né? Troca desse, ó, sai correndo pra academia. Aí eu fui comprar essas blusinhas aqui semana passada e uma pessoa, eu falei assim: nossa, eu vou dar as blusinhas que eu tenho lá, as que eu não tô querendo, porque já estão ficando velhinhas. Aí a menina virou pra mim e falou assim: não, usa pra limpar a casa. Eu, o quê? Jamais eu não uso roupa velha para limpar a minha casa. O momento de pôr ordem na minha casa é um momento espiritual. O momento de eu organizar as minhas coisas é o momento que eu preciso estar bem. É o momento que eu preciso estar bela. Se eu chego do trabalho com uma roupa bonita, eu limpo, eu faço comida com a roupa bonita. Se eu preciso de fazer alguma coisa de dentro de casa e eu tô assim, né, eu procuro, se eu tiver com saltinho, eu só procuro tirar o saltinho. Mas se eu tiver até sem salto, vai com o sapato que eu tô. Eu não coloco roupa de faxina, isso pra mim não existe. Eu limpo a minha casa com roupa bonita. Quem chegar aqui vai ver. Eu não faço isso, eu nunca vou fazer isso. É um absurdo uma mulher escolher roupa de faxina. O máximo que eu posso fazer, ó, ainda dou um jeitinho assim no cabelo, arrumo um coque bem bonito, faço um rabinho de cavalo assim bonito e tô limpando minha casa assim, um máximo assim, ó, um coquezinho, faço às vezes um Maria Teresa, que se chama Maria Teresa, né? Conheço esse prende. E ó, vou limpar minha casa. E às vezes até de cabelinho solto, põe uma tiara. Você acha que eu vou trazer boas novas para minha casa, zelo e cuidado, e eu vou estar parecendo um mondrungo? Nunca. Onde foi que colocaram na nossa cabeça que a gente tem que ficar horrorosa para limpar a casa? A nossa casa precisa ser limpa com você bem. Você representa o templo do Espírito Santo. Representa não, você e eu somos. Nós somos o templo santo de Deus. Você acha certo, de verdade, que o templo de Deus ande com roupa velha, ande com roupa rasgada? Nananina, não. Nunca. Aí ela me olhou assim, eu falei, não. Ela, pois eu ando
eu limpo a casa só com roupa velha. Eu falei, não. Ela se sujar. Eu falei, se sujar, lava. Ela se cair, que boa. Se cair, que boa, caiu. Caiu. Quando eu tenho que lavar a coisa com que boa, eu lavo de top. Nem que eu lave de top pra não sujar, mas eu lavo. Eu não uso roupa velha. De jeito nenhum. Nunca. Coloca um avental na frente. Um avental bem bonito, por favor, viu? Não coloca avental velho, não. Você é o templo do Espírito de Deus. Como é que você faz as coisas dentro de casa, tudo largado? Não se esqueça, você não é filho da escrava, você é filho da livre. Você é filho da promessa. Você representa a beleza da santidade de Deus. Jamais desalinhe-se. Jamais passe um batom para poder limpar a casa. Arruma o cabelo bem bonito e faça aquilo ali cantando louvores. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te louvo porque o Senhor é bom. Te louvo porque o Senhor nos mostra e nos revela. Falo isso porque muitas vezes a gente se comporta feito filho da escrava. E o Senhor quer que a gente seja filho da livre, porque o Senhor entregou Jesus naquela cruz para nos redimir dos nossos pecados e nos fazer livres para a honra e glória do nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querida. Olha só, a partir de hoje, mude os teus pensamentos. Eu e você não podemos nos comportar feito filhos de escravo. Nós não somos, nós somos os filhos da livre. Nós somos libertos, nós herdamos a promessa, nós estamos aqui por fé, nós vivemos debaixo de um milagre. Quem vive assim jamais pode se comportar feito filho da escrava. Para com isso. Entenda, você é príncipe e princesa. Você acha que cai bem uma princesa andar desalinhada? Pode andar simples. Eu posso estar andando simples, desalinhada não. Não deixe de usufruir tudo aquilo que Deus te deu, porque deixar de usufruir o que Deus nos deu é maldição. E nós não somos filhos malditos. A maldição recaiu sobre o inferno e não sobre os filhos dos homens, e não sobre os filhos de Deus, e não por aquele que é livre por meio de Cristo Jesus. Não, você não precisa andar alinhado nem organizar as coisas que você tem, que Deus te deu, e nem usufruir do que Deus te deu por conta do seu sentimento. Eu tô muito triste, tô muito depressivo, tá acontecendo muitas coisas ruins, então eu não vou aproveitar. Não, vai sim. Vai aproveitar sim. Vai aproveitar triste, vai aproveitar feliz, vai aproveitar alegre, vai aproveitar amargurado, mas vai aproveitar. Pronto. Aproveita. Aproveita porque é seu. Aproveita porque Deus te deu. E aproveita porque você, ainda que ache que não, você e eu somos livres. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.